No apagar das luzes do prazo eleitoral, a senhora vice-prefeita de Jataí, Simone Oliveira, lançou sua candidatura para deputada estadual. Na rede social, Simone criticou o modelo político adotado no Brasil e disse discordar de injustiças e desigualdade social. Simone é nossa convidada hoje e fala sobre o seu novo projeto político. Doutora Simone, vice-prefeita, bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Isaldo. Obrigada pelo espaço. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, justamente para falar desse assunto. É a oportunidade que eu vou ter de expor e explicar os fatos, né, que aconteceram. E não foi no apagar das luzes, não, tá, Isaldo? Havia uma construção dessa candidatura e que ela redundou no lançamento do meu nome, na minha convenção do meu partido, no último dia 4 de agosto. Mas o nome havia vindo sendo construído desde o mês de junho. Uhum. Só que eu falei com a senhora mais ou menos uns 12 dias atrás, a senhora me disse, olha, não tem nada definido. Não tinha nada definido, justamente porque estaria fazendo uma composição, né, para buscar um nome único. E eu estava numa situação que eu não poderia estar explicando onde de afunilar as decisões do grupo que estava sendo debatido. O que estava sendo discutido no bastidor não podia ser falado publicamente, mais ou menos isso, porque não havia uma definição do nome especificamente. Nada que houvesse alguma coisa obscura atrás, né? Tá, havia uma composição sendo construída e que você não poderia estar colocando isso de público sob pena de ferir pessoas, né? E você conhece o meu papel, não é nesse contexto. Muito bem, eu acho que a senhora já respondeu a minha primeira pergunta. Por que demorou tanto? A pergunta é essa. Por que demorou tanto para definir essa candidatura? Eu queria que a senhora explicasse isso. Na verdade, eu fui convidada a colocar o meu nome à disposição e começou-se tratativas entre... Convidada por quem, doutor? O prefeito Vinícius Luz, né? Ele me perguntou se eu poderia colocar o meu nome à disposição para uma eventual candidatura. E eu falei para ele que sim. E considerando que nós estamos em partidos diferentes, houve um início de tratativa entre o partido dele e o partido meu, para que nós pudéssemos construir uma candidatura dentro de uma base aliada, né? E isso demandou tempo. Essa foi uma das razões, inclusive, porque, considerando a possibilidade de eu sair candidata, eu não poderia assumir, né, a prefeitura, considerando que a legislação eleitoral prevê que um vice, qualquer vice, que viesse assumir o titular da pasta, nos últimos 6 meses antes do pleito eleitoral, não ficaria inelegível. Então, essa é uma das razões que eu não assumi. Foi então que houve a decisão, de forma consensuada, que fosse até uma homenagem ao nosso presidente da Câmara, Adilson, né? Eu ainda dizia o dia que ele assumiu a prefeitura, a felicidade dele me contagiou, porque um homem como ele, que tem 7 mandatos, eu acho que é um prestígio que ele mereceu. Estou muito tranquila com relação a esse assunto. E essas razões foram construindo até chegar essa decisão do meu nome passar pela convenção do meu partido. Eu me lembro que o prefeito Vinícius Luz, da última vez que esteve aqui, e ele falou isso também em outros meios de comunicação, que trabalharia para sair um nome só do grupo político dele para deputado estadual. Esse era o desejo dele. Sim. Mas na vida... Não foi possível isso? Na vida, nem tudo é como a gente quer, né? Na vida, as pessoas... Eu ainda respondia isso quando eu fui questionada o porquê que eu estava renunciando ao meu cargo de diretora da OAB Goiás, no Estado, até porque eu tinha uma crítica anterior, que eu fiz até o próprio Tiburcio, na época que saiu para fazer a composição com o governo. Às vezes você pensa de uma forma hoje, e na época eu ainda fui muito transparente com meus colegas lá, dizendo, olha, a minha decisão de apoiar o prefeito Luz foi uma decisão de uma gravidez inesperada, não havia um planejamento, né? De eu apoiá-lo, tanto é que eu estava na diretoria da OAB do Estado e tive que renunciar ao cargo, fui questionada, muito questionada com relação a esse assunto, e de uma forma muito transparente expliquei aos meus colegas que Deus coloca, os meus caminhos, né, estão na mão de Deus, e de repente você tem uma decisão, mas Deus não quer que você haja dessa forma, te coloca em outras situações que você tem que tomar decisão. E mais uma vez estou na mesma situação. Agora, é sabido que a senhora e o prefeito Vinícius Luz estiveram de relações estremecidas. Esse quadro piorou, melhorou? Como é que está a situação hoje? Não, na verdade é o seguinte, nós tivemos divergência, como eu te expliquei numa entrevista que eu dei a você aqui no dia 2 ou 3 de janeiro, né? Eu acho que foi quando nós falamos sobre esse assunto. Eu e o prefeito Vinícius Luz temos ponto de vista divergentes de alguns assuntos. E eu não escondi isso de ninguém, né? Agora, você manter uma relação tranquila no aspecto de que ele é o prefeito, tem as missões dele, tem o poder de decisão dele, eu sou
simplesmente vice-prefeita, cumprir as missões que ele me determinou, e acredito que todas as missões que ele me determinou, Isalter, eu fiz, né, eu cumpri, estou cumprindo e continuarei cumprindo todas as missões que ele me determinar, assim como eu fiz do ano de 2017 com relação à segurança pública, né, foi um ano que eu praticamente estruturei toda a Secretaria de Segurança Pública, nós deixamos o edital da Guarda Municipal bem encaminhado, nós fizemos o lançamento, fizemos o briefing do lançamento do Jataí Mais Segura, nós conseguimos revitalizar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que foi um dos marcos, né, que fez com que a segurança pública aqui na nossa cidade voltasse a ter um debate com maior afinco, e houve resultados positivos com relação a isso. Com relação ao projeto do Sistema Socioeducativo, o CAS, eu, pessoalmente, eu estive acompanhando todo o processo, seja junto ao governo do Estado, seja junto ao nosso departamento de obra, seja junto à vigilância sanitária, enfim. Com relação à questão do saneamento básico mesmo, na comissão que ele me nomeou, nós fizemos todo o trabalho técnico, está tudo encaminhado de forma técnica, né? Então, nossas relações vão continuar dessa forma. E eu, como eu te dizia aqui antes de iniciar a sua entrevista, essa semana passada nós tivemos 2 boas conversas, né? Cada um colocando as suas razões e eu colocando as minhas também. E nós vamos continuar em frente, ainda que seja em partido em situações divergentes, nós temos o compromisso ainda de continuar com a gestão aqui do município. O prefeito, nessas conversas que a senhora teve com ele, o prefeito pediu para a senhora retirar a sua candidatura ou não? Porque ele oficializou de forma pública o nome do Thiago Majone como sendo o candidato da base. Né? Na verdade, o prefeito, ele ficou... Quando o Thiago, né, o vereador Thiago, ele decidiu que não mais seria candidato, ele deixou um espaço que precisaria ser ocupado. Inicialmente, o Davi colocou o nome dele, né, depois o meu nome foi cogitado também para discutir entre eu e o Davi qual seria o nome da base do prefeito, né, de Vinícius Luz. O Vinícius falou isso de público, inclusive, numa reunião com o secretariado, então não estou aqui sendo antiético, vem colocando situações da gestão de forma pública que venha ofender o Vinícius, mas numa reunião ele colocou isso bem claro, e o desejo do Vinícius era que fosse um candidato só, né? Mas, como eu te disse, situações acontecem. Como o Vinícius tem compromisso com o partido dele, né? O vereador Thiago é da base aliada, é do partido dele, o Vinícius, ele está como vice-presidente, salvo engano, do PSDB. Sim, a nível de Estado. Vice. Mas quando se cogitou o meu nome, quando se levou o meu nome para essa situação, evidentemente que eu tive que fazer compromissos com o meu partido. Evidentemente que eu tive que fazer compromisso com a minha família, com pessoas que você sabe que eu tenho lideranças que gostam de mim, que eu tenho contato no estado todo. Então, preparando a candidatura, eu fiz compromisso, coloquei meu nome para essas lideranças, expus minhas razões, porque eu achava que deveria ser, recebi muito bons apoios, né? Inclusive de lideranças locais aqui, pessoas que eu respeito. E quando o Thiago houve por bem voltar o nome dele, eu não concordei, né? Eu não concordei da forma como foi colocada. E como eu disse nas redes sociais, no vídeo que eu coloquei, há muito tempo, Isalta, eu luto por eleições limpas nesse país. Há muito tempo eu me coloquei no debate, você é testemunha disso, toda a comunidade jataiense, a questão do combate à corrupção eleitoral. E a corrupção eleitoral não é só receber um dinheiro. A corrupção eleitoral também ela se dá quando você não defende princípios. Por isso que eu me coloquei, o meu vídeo que eu coloquei nas redes sociais, é uma coisa que é o meu sentimento ali. Diante dessa nova situação, com o retorno do Thiago, a candidatura dele, o Davi com a candidatura dele posta, né? E eu não concordando que o dinheiro seja a mola mestra para você escolher um nome, eu não concordo. Só porque um candidato tem uma condição econômica maior, ele pode ser um representante melhor do que aquele que não tem. A senhora acha que é o caso do Thiago? Ele só foi escolhido porque tem recurso financeiro? Eu não estou dizendo isso, mas o cenário se diz isso. Eu acho que o Thiago ele se afastou, né, do pleito eleitoral, o espaço foi criado, a situação que o prefeito Vinícius Luz ficou foi uma situação que ele já tinha costurado, né, situações com o Davi, comigo mesmo, estava saindo esse debate muito tranquilo, muito transparente entre eu e o Davi. E, de repente, ele se viu numa forma que ele teria que, necessariamente, apoiar o candidato do partido dele. E a minha conversa com o Vinícius foi nesse sentido. Né? Falei assim, olha, Vinícius, você tem os seus compromissos, eu tenho os meus. Eu, sinceramente, e sem falsa modéstia, eu estou preparada para bem representar a minha comunidade aqui na Câmara da Assembleia Legislativa do Estado, seja pela minha formação, seja de vida, seja pelas minhas convicções ideológicas, eu me sinto preparada sim,
né? E eu acho que o papel de um deputado estadual, ele é de fundamental importância enquanto fiscalizador, né, das políticas públicas de execução do Poder Executivo, mas também ele é de fundamental importância quando ele constrói legislação que venha pensar em projetos coletivos em benefício do povo. Então, nesse ponto, eu não tenho a menor preocupação, que eu me sinto preparada para estar representando a minha comunidade. E acredito que, como deputado estadual também, Exalta, eu teria mais efetividade do meu trabalho em prol da minha comunidade. Então, isso tudo pesou para que eu, conversando com o meu partido, é um partido pequeno, né? É um partido socialista, e eu nunca escondi de ninguém em Jataí, né? A minha filosofia, eu tenho dogmas, eu tenho princípios, e eu coloquei meu nome, e meu nome está à disposição. Vou receber críticas, vou ter situações, mas eu, mais uma vez, estou em pé e à ordem da minha comunidade. A senhora espera que o prefeito Vinícius Luz dê apoio para a sua candidatura também, uma vez que ela foi posta de forma oficial? O que eu conversei com o Vinícius foi o seguinte: então, Vinícius, vamos fazer o seguinte, nós vamos seguir nosso caminho, né, cada um defendendo os princípios de seus partidos. O que a gente vai ter que fazer é uma política respeitosa, proativa, propositiva, né? Ninguém denegrindo ninguém, e cada um tem as suas convicções e suas razões de estar colocando. E eu acredito que nós podemos ter êxito, né? Num pleito desse, e quem sabe Jataí vai se surpreender e nós teremos, sim, representante na Assembleia Legislativa defendendo a nossa comunidade. Nós estamos conversando hoje com a senhora vice-prefeita de Jataí, Simone Oliveira, que lançou sua candidatura para deputada estadual. Simone, com relação ao número de candidatos, nós, com o seu nome, me parece que vamos a 9 candidatos para deputado estadual, se eu não estiver equivocado, de 8 a 9. Um número excessivo, nós já tivemos de vezes anteriores, 6, 7 candidatos, não elegemos ninguém. Sim. O quadro, mais uma vez, caminha para esse resultado. Se porventura os 9, 8 ou 9, eu preciso até somar aqui direitinho, se 8 ou 9 realmente confirmarem as suas candidaturas, porque muita gente ainda pode recuar, nós poderemos não eleger ninguém. A senhora está dizendo que acredita na possibilidade de eleição, mas a pulverização dos votos, ela acaba podendo inviabilizar essa eleição. Não seria, nesse momento, doutora Simone, interessante que os candidatos se reunissem, discutissem e avaliassem para que Jataí não fique sem representantes no Parlamento Goiano? Reduzir esse número de candidatos. Aliás, essa discussão ela teve muito em evidência, a sociedade falou isso, na Câmara houve uma discussão, o vereador Marcos Antônio iniciou uma discussão nesse sentido. A senhora nunca foi convidada para participar dessa discussão? Não, fui sim. Eu fui convidada, inclusive, se não me engano, foi no dia 17 de julho que teve uma reunião na Câmara, mas infelizmente eu estava em Goiânia. Eu tive problema de saúde muito sério com a minha menina mais nova. Ela, nesse 1 ano e 8 meses, ela teve... Eu não gosto nem de fazer a exposição da vida pessoal dela, mas enfim. Claro. No dia 17 eu estava em Goiânia, ela estava novamente num procedimento que ela novamente perdeu um bebê, e eu estava lá. Mas, de qualquer sorte, Exalto, não é tarde ainda para sentar, mas o número de candidatos, pelo menos pelo cenário que eu estou vendo, vai se redundar, na minha visão, vai se consolidar em torno de 5 candidaturas. Não passa disso? Acredito que não, entendeu? A senhora vai estar entre os 5? Eu estarei. Nós só saberemos disso agora dia 15, né? E então, no dia 15, nós teremos o quadro real das candidaturas que vão se manter. E acredito que esses 5 nomes, na minha opinião, são nomes que vão realmente se manter na candidatura. Essa discussão já aconteceu, mas as pessoas que já se colocaram o nome já o fazem com convicção, e eu também o faço com convicção, né? Não acredito que os nomes que já estão trabalhando aí, eles vão refluir. Eu não acredito Nem todos vão permanecer. Não, eu acredito que em 5, pelo menos, eu acredito que não vão refluir. Então, se tivermos apenas 5, a possibilidade de eleição de 1 ou até 2 para o Parlamento de Goiás, ela é absolutamente real, né, doutora? É o que eu acredito. Então, vamos aguardar dia 15, né, para saber realmente quem é que vai se manter enquanto candidato, mas acredito que a minha visão, pelo pouco que eu tenho analisado, eu acho que esses 5 vão se manter. A senhora arriscaria dizer quem é que deixa o quadro ou não? Me poupe, não me faça ofender ninguém. Doutora, a senhora falou muito em poder econômico, e a senhora, nós já citamos isso aqui, como sendo prática decisiva na eleição do Brasil.
A senhora não pretende gastar dinheiro? Vai para a disputa sem gastar dinheiro? Não, sem gastar dinheiro você não vai. Mas nossa, até porque eu não tenho, né, Isalto? Então nós vamos ter que fazer uma eleição, uma campanha barata, assim como... Da mesma forma como eu fui apoiar o Vinícius, né, acreditando nisso, então eu não estou com falácia aqui, não. Quando eu decidi apoiar o prefeito Vinícius, foi justamente porque eu acreditava que ele precisaria de ter ajuda coletiva, considerando também que era uma candidatura modesta, que estaria enfrentando um poder econômico que todos nós aqui não precisamos tampar o sol com a peneira. E eu acho que dá para fazer, sim, uma campanha criativa. Hoje as redes sociais elas vão nos ajudar muito, graças a Deus. A legislação, ela afunilou, né, para proibir gastos, né, e que o poder econômico também não seja o norte. Por exemplo, nós não poderíamos ter mais carro de som nas ruas. Né, o carro de som vai poder ser utilizado só se o candidato estiver na rua também. Se estiver na rua, ou estiver dentro do carro, ou se for um evento que o candidato estiver presente. O que isso é muito bom, né? Eu fiquei muito satisfeita com o passar dos anos, a legislação vai se aprimorando. E quiçá queremos chegar a um dia onde realmente a gente gaste muito pouquinho. Porque hoje nós temos um fundo partidário ainda muito grande, né? É uma distribuição muito ruim ainda da forma de distribuir, o que faz com que aquele anseio que a comunidade tem de fazer uma renovação, porque esse ano de 2018 vai ser um marco, mas nós queríamos uma renovação muito grande, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. Os analistas políticos acham que essa renovação ainda vai ser pequena, vai ser em torno de 40%. Justamente porque quem tem mandato ainda tem vitrine, ainda tem emendas que foram... Tem já um colegiado eleitoral que vai trabalhar. Quem não tem mais dificuldade de se inserir. E aí você tem a questão do poder econômico, que para você se inserir e fazer seu nome, você gasta mais, inclusive, né? Mas eu acho que devagar a gente vai construindo um processo político eleitoral, mas é preciso ter homens e mulheres de coragem para fazer o enfrentamento. E sem falsa modéstia, o Isalto, coragem nunca me faltou de fazer enfrentamentos, de debater políticas do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. E eu não posso perder meus princípios, porque senão não conseguiria olhar nos olhos dos meus netos, dos meus filhos e dos meus amigos, da minha comunidade, e dizer, olha, ela não teve coragem de fazer o enfrentamento porque ela estaria enfrentando uma situação adversa. A senhora é do PCdoB? Sou. Partido Comunista do Brasil. Sim. Parece que a esquerda no Brasil está meio em baixa. Isso não é ruim para a sua postulação, não, doutora? Existe um preconceito, né? Muita gente pensa que o PCdoB é um partido comunista. E existe pessoas que não sabem diferenciar comunismo de socialismo. O PCdoB, na verdade, é um partido socialista, que defende o desenvolvimento sustentável, onde haja equilíbrio de trabalho e renda. Só para você ter uma ideia, nós defendemos a produção, as empresas, o pequeno produtor, o pequeno empresário, porque hoje, não sei se você viu semana passada ou atrasada, os índices de desemprego que aumentou de 2014 para 2018, e os reflexos desse desemprego com relação à própria economia. Quando você não tem renda, você não tem produção. Quando você não tem produção, você tem fechamento de empresa. A mola da economia, ela é totalmente descompensada. Quando você tem equilíbrio entre renda e produção, trabalho e emprego, trabalho e renda, quando você tem, por exemplo, BNDES, atualmente, o BNDES, eu conversava com um grande produtor rural aqui, está mais barato, tá mais fácil pegar dinheiro na pessoa jurídica do que como produtor rural. Então, esse país, ele precisa motivar e fomentar o produtor, o empresário, mas também precisa fazer com que seja assegurado um trabalho digno para a classe operária. Então, você precisa de ter equilíbrio entre a produção e o trabalho. E isso faz com que a economia também floresça, né? Tem uma curva que os economistas utilizam para saber se há ou não o desaceleramento da economia. Eles dizem que se ela ultrapassar 33%, já existe um desaceleramento, a economia já está paralisando, né? Sim. E nós já estamos com 35%. Já ultrapassamos esse limite. Já ultrapassamos os 33%. Então, é preciso, sim, buscar políticas sociais justas, mas é preciso, sim, valorizar o trabalho e é preciso, sim, valorizar o pequeno, o médio, o produtor rural, o empresário, o grande empresário. É preciso fomentar também aqueles que produzem, que fornecem emprego, porque aí a roda da economia vai girar.
Nós estamos conversando hoje com a senhora vice-prefeita de Jataí, Simone Oliveira, que fala da sua candidatura a deputada estadual. Simone, na sua fala, naquele vídeo, a senhora citou a injustiça e desigualdade social nos 3 níveis de governo, inclusive municipal. Sim. Aqui está acontecendo isso? Está faltando apoio para que nós tenhamos essa igualdade social que a senhora cita? Nós temos uma série de situações. Você hoje, por exemplo, nós fizemos um mutirão da habitação, né? Para minha surpresa, Isalta, em uma semana nós conseguimos detectar 4.900 pessoas que estão em busca de moradia, né? Nós fizemos um mutirão da tarifa da água, né? Que nós fomos explicar para a população como utilizar esse benefício, que seria um benefício. Nós conseguimos atender em 2 finais de semana cerca de 3.000 pessoas. Então significa que nós temos muita injustiça social em várias instâncias. Aqui nós temos uma demanda habitacional muito grande, nós precisamos ter mulheres e homens, né? Nós precisamos ter pessoas que pensam assim, para levar benefícios. E não é só Jataí é o Estado, é todas as cidades. Nós não estamos tendo políticas públicas sociais, inclusive, por exemplo, você pega a Universidade Federal. Nós estamos tendo programas de pesquisa sendo extintos porque não tem bolsas para que os estagiários, para os professores. Isso também tem injustiça social, que a partir do momento que você não permite que um aluno tenha um incentivo do governo de fazer seu curso de graduação ou fazer sua pesquisa, esse aluno vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que trabalhar, nós não teremos pesquisa, não teremos desenvolvimento, e somente vão permanecer em programas aqueles que forem filhos de pessoas abastardas. Isso é injustiça social. Não sei se te respondi a pergunta. Doutora, com relação à coligação do seu partido, o seu partido coliga com o PT aqui em Goiás. Isso. A candidata ao governo, Cátia Maria. Isso. Que teve um recuo na intenção de voto nessa pesquisa CEPES. Digamos assim, numa análise bem simplista, ela está perdendo a chance, a oportunidade de ser governadora do Estado. Se a senhora se eleger deputada estadual, como é que vai ser o seu relacionamento com o Caiado, que é de extrema-direita, ou com o José Hélito, que é do centro? Como é que fica? Na verdade, é um relacionamento normal. Por exemplo, eu não tenho nada contra nem Caiado, nem o José Hélito, muito pelo contrário, em todas as relações... Ou com o Daniel Vilela também, que é do MDB de centro. Justamente, né? A gente vai ter que manter uma relação respeitosa, propositiva, né? E uma vez chegando à Assembleia Legislativa, o meu objetivo é fazer cobranças, seja quem for o governador, para buscar benefícios e também fazer proposituras de legislações que venham diminuir essa desigualdade social, né, no Estado. E meu relacionamento, tanto com o Caiado, quanto com o Zé Hélito, quanto com o Daniel, vai ser um relacionamento normal, profissional, respeitoso, cada um defendendo as suas ideologias e dogmas, mas, uma vez eleitos, todos nós estaremos a serviço do povo, porque o que nós temos também que difundir a ideia, Isalta, é que político é servidor público. Ele está ali para fazer e servir ao povo e trabalhar pelo povo. Como é que seria a Simone deputada? Como é que seria a sua atuação parlamentar no plenário e até nos bastidores da política? Que propostas a senhora apresentaria? O que a senhora tem em mente para isso? Na verdade, assim, nós estamos estruturando um projeto para apresentar para a comunidade, mas em linhas mestras, por exemplo, questão da segurança, sempre foi um foco muito grande meu. Nós temos que buscar políticas de segurança pública que sejam efetivas, né? Que você possa ter os nossos soldados nas ruas com remuneração mais digna. Eu não concordo com essa diferenciação de salário que existe hoje. Você tem que dar estrutura para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. E nesse contexto nós podemos trabalhar junto ao governo do Estado de Goiás. Eu não vou nem mencionar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que está no âmbito federal. Mas aqui, no Estado de Goiás, nós precisamos ter políticas de segurança pública focadas, sérias e execuíveis, para que nós não possamos viver o que nós vivemos aqui em Jataí durante todos esses anos. E com relação a essa temática, eu trabalho ela desde 2009, você é testemunha disso, então nós temos muito o que fazer com relação à segurança pública. Com relação à educação, né, é outra linha de atuação minha, que eu pretendo estar muito atenta com esse assunto. Nós temos uma série de situações na educação, por exemplo, currículo mínimo, né? É uma situação que eu não concordo. Na época que não sou servidor do Instituto Federal de Goiás, nós conseguimos manter a parceria do Dante Moscone e a Escola Técnica, e nós fomos atrás e conseguimos fazer uma grade, que a grade do Estado, na época, só para o público que está nos ouvindo, era 25. E a parceria era impedida só porque eu queria dar 32 horas aulas.
Nós conseguimos mudar a grade curricular para permitir que os alunos tivessem mais aulas de uma única escola do Estado. Então, o meu trabalho na educação vai ser um olhar muito grande com relação a isso, buscando justamente melhorias, e eu acredito na educação pública, gratuita e de qualidade. Então, sou terminantemente contra as OS na educação. Então, seria uma trincheira que eu vou estar defendendo lá, que há discussão com relação a esse assunto. Uma outra... A senhora acha que é ilegal as OS ou não? Eu acho que as OS, o Estado está tirando de si o dever porque de fazer o que, terceirizando uma obrigação primeira que é sua. E a obrigação primeira, na minha visão, do Estado é educação, saúde, segurança pública. Tem outras áreas do Estado que até pode terceirizar, mas as obrigações primeiras dele eu não acredito que devam ser terceirizadas. Porque é como se você tivesse falado assim, olha, eu fui eleita para ser governadora, eu sou Estado, o Estado existe para me cumprir essas e essas missões e, de repente, eu pago a outra pessoa para fazer essa missão. Em rápidas palavras, seria isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Estado tem condições de promover educação, segurança, saúde, com a equipe técnica do Estado, né? Assim como o município também tem. Tem dificuldades econômicas? Tem. A saúde é um gargalo enorme, por uma questão que começa lá na União, né, as migalhas que chegam no município, tem uma série de situações. Mas nós temos que começar a corrigir lá de cima para baixo, e não abrindo mão e não delegando um dever primeiro que seja do Estado. Então, o foco da senhora, se porventura virar deputada, seria a educação e a segurança. Educação, segurança, a habitação também é um foco, a regularização fundiária, né? Nós temos, e eu tive a oportunidade agora de estudar muito sobre isso, com relação à regularização fundiária. Você tem uma legislação nova agora, que é a Lei 13.465, que foi regulamentada pelo Decreto 9310, agora de 2018. Você tem muito o que fazer com relação à regularização fundiária. E aqui no município, a Secretaria de Habitação está fazendo muito bem. Então, eu acredito que agora, com essa legislação nova, nós teremos, assim, os sonhos antigos do Zé Bento, né, Sebastião Herculano. Tem gente esperando há 30 anos. Pois é. Então, nós temos agora que focar nisso. A questão da pessoa ter a sua escritura, ter a sua dignidade, é um diferencial muito grande. Então, você regularizar isso. Então, tem uma série de outras bandeiras, Isalta, que eu vou estar apresentando nos próximos dias para a comunidade.